Olá, boa noite. Eu queria falar um pouquinho. A gente está rodeado por feriados judaicos, né? Passou Rosh Hashanah, acabou de acontecer Yom Kippur e agora vem Sukkot, eventualmente Simchat Torah depois. E eu queria falar um pouco sobre pertencimento. Ah, eu fui na sinagoga, né, em ambos Rosh Hashanah e Yom Kippur, e é um local de pertencimento, assim, de eu me sentir parte daquele lugar, de ter uma identidade ligada com aquele lugar, né? Mas eu também, há um mês atrás, acho que já vai fazer um, pode ser um mês, algumas semanas atrás, eu fui num outro evento que também me trouxe muito pertencimento, que foi o evento do ICL. Para quem não sabe, o ICL é Instituto Conhecimento Liberta e, hoje é um canal do YouTube com viés de esquerda, né, progressista, tem vários tipos de esquerda que se encaixam ali, e, e eles fizeram o grande evento do ano que eles sempre fazem, ano passado também teve, e juntou mais de 4.500 pessoas no mesmo lugar, no mesmo espaço. E, e tem uma coisa que eu tinha pensado em fazer, mas praticamente todo mundo me falou: você é maluco, as pessoas vão, né? Provavelmente não é um grupo de pessoas que convive perto de judeus bastante, ou que não conhecem os judeus, ou que acham que os judeus está representada, infelizmente, pela pauta que foi pega e foi adquirida para si, que é da extrema-direita. Então é a bandeira de Israel que está na manifestação de intervenção militar, né? A luta pelo contra o antissemitismo, mas só de determinados judeus, não representando a comunidade como um todo, né? Então, eu como judeu, eu tô meio que em desvantagem ali, que seria um grupo que queria me pegar de desvantagem. Então, o que que eu fiz? Como eu sou corajoso barra maluco, eu fui de uma camiseta da Jill Joy, que é uma empresa que eu tenho alguns problemas sérios com o dono, mas ela é a única empresa que faz camisetas desse tipo. E uma camiseta de identificação minha com, com o judaísmo. Então, Jewish Everyday, né? Estava escrito Jewish Everyday. E eu falei, ok, tô pronto para levar pedrada. Tô pronto para virem em cima de mim, para me caçarem, né? Para eu botar o pé lá dentro, já querendo. O que que você acha de Gaza? O que que você acha de Gaza? O que que você acha de Gaza? Não, isso não aconteceu. Aconteceu eu conheci algumas pessoas ali e no meio da conversa eu inseri que eu era judeu e para algumas foi algo mais tranquilo, para outras vieram comentários complicados. Eh, então, que basicamente que nós mandávamos na Globo, por isso que a Globo não criticava Israel, né? Ah, eu já convivi com um de vocês, foi horrível, ele foi elitista comigo, ele foi, enfim, xenofóbico comigo. E aí eu comecei a conversar com essas pessoas, ainda me identificando plenamente como, ó, sou judeu, sou socialista, né? É, tô aqui com vocês, eu pertenço a esse mesmo grupo que vocês. E a gente foi conversando. E hoje a gente tem grupo no WhatsApp,
e a gente eventualmente tem uma discussão por alguma coisa relacionada a Israel, mas eles querem saber a minha opinião como judeu, eles querem legitimar o meu judaísmo, porque agora eles percebem que o judaísmo é uma questão ética, étnica, mas ética também, e que tem que ser valorizada. E que é importante ser valorizada em várias discussões, principalmente, claro, discussões sobre Israel, mas discussões sobre o mundo, sobre a política, sobre os políticos, sobre esquerda e direita. Então, agora trouxe esse quentinho, né, no coração de ter opinião valorizada. E o que aconteceu também no ICL foi que o Eduardo Moreira, né, que é maravilhoso, eu olhando para cima, assim, como se fosse uma presença divina. Não é uma presença divina, mas ele é maravilhoso, assim, quando ele é muito categórico. A única vez que eu vi ele foi no evento criticando Israel de alguma forma. Ele separa muito bem o que, que é o governo, do que é o povo de Israel e o povo judeu. E o povo do Estado de Israel, o povo fixo, né, que mora lá, e o povo judeu como um todo, e que eles não têm nenhuma responsabilidade pelo que acontece ali e pelas decisões erradas que o governo toma. E são várias, né? A gente sabe muito bem. Não vou entrar nesse mérito agora. Ah, e o Eduardo Moreira, ele tem um amigo próximo que é o João Cândido Portinari. O João Cândido Portinari, ele é o filho, obviamente o filho do Cândido Portinari, e ele veio para o palco mostrar alguma das artes, das obras, né, do Cândido Portinari que não tinham sido veiculadas até então. E vai ser difícil falar disso agora. E ele foi mostrando umas, e aí ele deu espaço para uma grande. Basicamente, o Cândido Portinari teve em Israel em 1958, e ele foi o primeiro não-judeu que foi convidado com honras para ir para Israel. E todas as cidades que ele visitou, enfim, claro, Jerusalém estava lá, Tel Aviv, Haifa, né? Todas que ele visitou. E na época Israel estava em guerra com a Jordânia, 1958. E aí aí uma das obras que ele fez, né, uma das obras mais tradicionais que ele fez, foi de um rabino, né, o desenho de um rabino dando as mãos para um ayatolá, um árabe, né, e os dois com a mão em paz. E eu no meio daquelas 4.500 pessoas que imagino que para elas ter um certo grau de aquilo tem importância, aquilo não tem importância, né? É, para mim, eu senti realmente, não, isso é um recado para mim. Isso foi feito para mim. Eu que. E aí eu comecei a chorar, e eu comecei a meio que esconder que eu estava chorando, né? Para não parecer que eu estava dando atenção àquilo mais do que deveria dar, mas para mim estava muito forte. E E eu falei, eu quero essa obra para mim. O problema é que essa obra você ganhava se você fazia parte do curso do ICERI, porque o ICERI tem cursos que você paga para outra pessoa não precisar pagar. É um sistema muito bacana, assim, de bolsa, de bolsistas, mas eu não tinha esse dinheiro e eu fiquei sem o quadro. Ah, aliás, quando anunciaram uma coisa é você ver lá o quadro, né, como uma de várias obras passando, mas quando anunciaram o quadro, que esse quadro que ia ser o que ia para casa das pessoas, né, que fossem aceitar o ICL eterno, né?
como chamam. Que esse seria o quadro, né? Isso mexeu muito comigo. Isso me, isso me marcou muito. Parece que realmente era um recado divino. Deus estava me dando um recado dizendo: você não está sozinho, né? É o que você quer, é o que você mais deseja, que é paz, sabe? Numa forma de quadro, numa forma de um judeu e um árabe dando a mão. E eventualmente eu não consegui comprar o quadro por causa de tudo isso. Se eu fosse comprar o quadro avulso, eu precisaria de um ICL eterno. Eles me ofereceram até o ICL eterno, mas era R$ 1.000, né? Então eu não tinha como comprar. Eu ainda espero ver essa, essa obra em algum lugar, mesmo ela não tendo sido divulgada até então, e aquela era a primeira vez que ela estava aparecendo para todo mundo. Mas eu só de saber que assim tinham liberado 600 cópias desse quadro. Eu saber que 600 pessoas ali iam ter esse quadro em casa e poderiam emoldurar, poderiam cuidar ou poderiam jogar fora se elas quisessem, porque sei lá que motivo, mas que 600 pessoas receberam aquilo, para mim foi tão importante assim, não só na minha segurança, na minha identidade, no que eu acredito, nos meus valores. E os meus valores vêm praticamente todos da cultura e da educação judaica. Então, eu sabia que 600 pessoas iam ter aquilo em casa e aquilo me emocionou de novo. E foi, enfim, foi maravilhoso. E, e de ter esses grupos, né? Desses grupos, as pessoas que estavam lá, de conhecerem meu lado judaico, junto com o meu lado ideológico, né? É tão importante porque eu sinto que eu tinha quebrado um tabu, assim, né? Eu tinha mostrado uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ver. A gente não está na mídia, né? Nós judeus progressistas, então as pessoas não estão ligadas na gente. E é uma questão de conversa, é uma questão de diálogo. E hoje eu tenho todas essas pessoas do ICL que gostam de mim e me aceitam como judeu, me valorizam como judeu e pedem as minhas opiniões como judeu, ah, de uma forma bem bacana. Então é isso, é uma mensagem para esses tempos de antissemitismo crescendo, né? Que tem conversa, se você dá a cara, né? Para as pessoas te conhecerem, para as pessoas te saberem quem você é e saberem que elas podem confiar em você, dá certo, dá certo. Então é isso. Shana Tová, Hatimah Tová, Hag Sukkot Azeh, e espero ter falado esses três corretamente, tá bom? Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.